Boa tarde, bem-vindo à live Deu o que Falar, nessa sexta-feira especial, né? Sim. Estamos na nossa live externa. O tema de hoje é muito interessante. A gente vai falar sobre futurologia e a nossa convidada de hoje é a Camila Gattaz. Muito prazer, muito prazer. Da DIP, que vai... Você se apresenta como futuróloga? Futuróloga. Futuróloga. Camila Gattaz, futuróloga, que vai falar sobre o futuro da futurologia. E, inclusive, no final dessa live, a gente tem uma surpresa. Porque além de ser futurologista, ela é uma cyborg. Depois você vai entender o que é isso. A gente vai explicar isso no... E aí, Isaac? Vamos se apresentar. Como a gente Quem começa? Tem que se apresentar. Quem é você, pra quem não te conhece? Eu sou o Luiz Gustavo Pacete, do Mensagem. Eu sou Isaac Criscolo. E eu sou a Camila Gattaz, cofundadora da DIP. Da DIP. Você vai achando que a audiência é sempre a mesma, né? Mas É. aqui na live a rotatividade é muito grande. Bem-vindo então à live Deu o que Falar de sexta-feira. Camila, Sim, futurologia. futurologia. Temos muitas dúvidas sobre futurologia. Temos muitas perguntas sobre futurologia. Ótimo. O que é de fato futurologia? Então, a futurologia, ela é uma ciência que estuda como a velocidade exponencial impacta a sociedade por meio da correlação entre pessoas, negócios e tecnologia, para assim entender diferentes radares, né, de futuros possíveis, plausíveis e desejáveis, e assim fazer com que a gente consiga entender melhor qual é o futuro que a gente quer construir. Então, resumindo, né, ou seja, a futurologia é a habilidade que a gente tem de entender o que fazer agora para co-criar futuros melhores. Qual que é a base científica da futurologia? Ela está a base teórica, ela está no estudo do comportamento humano, em quais áreas ela transita? A futurologia, assim como várias outras carreiras, ela tem diversas frentes, né? Então você pode escolher onde que você quer atuar sendo futuróloga. Assim como engenheiro, né? Você pode escolher qual área você quer atuar sendo engenheiro. A mesma coisa acontece com a futurologia. Então, a gente aqui na DIP, a gente entende a futurologia voltada ao consumo. O que eu quero dizer com isso? A gente entende a importância do consumo enquanto construtor de identidade. O que você come, o que você usa, onde você vai, o que você compra, isso tudo configura a sua identidade, né? Então a gente entende a futurologia por esse viés e analisa por meio desses três filtros, que é o entendimento de pessoas, comportamento, incitements, por meio de negócios, que é modelos de negócios, brandings, empresas, e a própria tecnologia, que são evoluções e revoluções tecnológicas. E por que os três, né? Porque importa para onde a tecnologia está indo? Óbvio que importa, mas se não tiver um modelo de negócio que sustente essa tecnologia e uma aceitação, uma conexão com algum driver humano, né, que responda a alguma necessidade de pessoas, não faz sentido. O que faz sentido é a correlação entre esses três aspectos e o entendimento maior de como isso está impactando a sociedade, né? Eu acho que o que é legal da futurologia é essa habilidade de você criar futuros múltiplos e entender qual que é o desejável, né? Qual que você quer construir. Eu até brinco, se tivesse uma outra palavra para futurologia seria meio que o agorismo, né? Porque o agorismo é horrível, né? O termo é horrível, mas eu acho que o que importa é isso, sabe? Existem possibilidades de futuro. Como é que vai ser o futuro daqui a alguns anos? Depende da nossa habilidade de construir esse futuro, né? O futuro não acontece, né? A gente constrói o futuro. Então, de nada adianta também entender o futuro se você não começar agindo agora. Então, existe essa relação e eu acho que isso é uma das belezas da futurologia. Você encontra muita ainda dificuldade de explicar isso? Porque às vezes você, até conversando, a gente aumentou a quantidade de vezes que a gente começou a entrevistar futurologistas, principalmente por causa da questão do consumo e da relação com as marcas. Ótimo. Você acha que ainda tem eu não sei se é preconceito a palavra, mas eu acho que um desconhecimento em relação à futurologia que dá essa ideia de ele vai prever o futuro, ele vai
trabalhar com base em nada? Ainda existe? Existe. É bem comum, às vezes, sabe aquelas brincadeirinhas, você vai pra um lugar, a pessoa fala, você é futuróloga, lê minha mão? Você sabe jogar búzios? Você sabe ler bola de cristal? E não, óbvio que não. Na verdade, é muito mais interessante do que isso, porque é uma metodologia científica, né? Ela é multidisciplinar por essência. Né? Então, e assim como existem várias vertentes da futurologia, existem futurólogos que são especialistas no futuro da finança, né? Finança, saúde. Pega uma dimensão de futuro e se especializa. Existem futurólogos que têm o cunho mais social, né? Então, como é que eu consigo, por meio desses global challenges, né, esses desafios globais, resolver um problema que é iminente da humanidade, da sociedade? Existe o futurólogo que estuda tendências, né? Que é focado em tendências. Eu gosto de entender a futurologia nesse campo holístico, né? A gente pega emprestadas diversos conhecimentos de disciplinas distintas, porque elas são complementares se você tiver um foco em consumo, que é o nosso. Então, você consegue estudar todas essas vertentes, trazer experts, inclusive, que falem dessas vertentes, entender o comportamento com o consumidor. Então, a gente tem uma parte muito forte de pesquisa, né, que é justamente isso. Se você não entende o comportamento do seu consumidor, o que ele está pensando, o que ele quer dizer, sem que necessariamente ele até precise falar. Então, né, isso é muito importante, é um grande drive. Ou seja, você acaba reunindo muitas outras disciplinas e expertises para traçar essa função da futurologia, né? Você ia falar. Eu ia falar, são duas coisas, assim. Acho que tudo que você está falando é muito interessante porque se a gente olhar futurologia pelo senso comum, as pessoas pensam só em tecnologia. O que a gente vai estar usando daqui a 5, 10 anos. Totalmente. E é uma área muito mais global. Muito obrigada. Isso é um outro desafio, né? Além da questão mística, né? Seja isso com futurologia, futurismo, acho que, né, independente da palavra, tem futuro, alguma coisa, tem essa associação. E o outro então é tecnologia. É tecnologia também, né? Também. Então, às vezes, a gente enfrenta clientes que têm a tecnologia desenvolvida, mas não sabe como transformar isso num modelo de negócio, né? E aí, por exemplo, você pega casos como o Uber, né? Que não inventou necessariamente nenhuma tecnologia. Eles não criaram o celular, eles não criaram o GPS, eles não criaram o carro, né? O que eles fizeram? Eles criaram um modelo de negócio, né, que atende a dois públicos diferentes, né, que sustenta motoristas e passageiros, né? Entende o que eu quero dizer? E que não nasce, é só a ele não nasce com foco na tecnologia, no algoritmo. Ele tem como base isso, mas ele nasce com foco numa experiência e numa necessidade social, humana. Numa necessidade humana. Então, por isso que tudo parte daí. Agora, ganha justamente quem conseguir entender essas três esferas, né? Que as coisas elas não caminham separadamente. A gente fala de um futuro cada vez mais ecossistêmico. Então, é muito importante entender as diferentes variáveis para construir qualquer coisa. Seja seu plano individual de futuro, o que eu quero fazer, seja a marca para construir seu próprio futuro, entender como comunica, de que forma comunica, entende? Então, é muito mais holístico do que o que a gente imagina. Sabe o que foi interessante você ter falado sobre isso, Isaac? Porque a gente vem acompanhando, até a gente cobriu a XSW em março, você já esteve lá algumas vezes, e a discussão, claro, é tecnologia, device, muita ferramenta, mas a discussão aqui do outro lado é humana, a experiência, é você trabalhar também o mundo físico, como casar isso. Acho que isso está sendo muito levado em consideração, né? Trazer esses dois mundos e criar valor com base no lado humano mesmo, não é futurologia robô dominando tudo. É isso. E tentar trazer também um aspecto um pouco mais positivo de futuro. É muito comum a gente ver filmes, reportagens, preocupações, né, que se referem ao futuro de uma forma muito negativa. Então, o robô vai acabar com o nosso trabalho. O que seremos de nós, seres humanos? Então, né, existe essa tendência, né, de associar o futuro, né, ao sensacionalismo, né, o futuro não utópico. O futuro sombrio. Black Mirror. Black Mirror. O futuro Black Mirror. Eu tenho vontade, eu até vou fazer isso um dia. Eu vou pegar
todos os episódios de Black Mirror, chegar no fim e mudar o fim. Pra pessoa conseguir entender que aquela tecnologia é super positiva, né? Se vista da forma certa, se tu tomar as devidas providências, né? Então, por exemplo, aquele grão, né? Que você coloca e ele consegue ter essa como se fosse um HD externo, né? Da sua memória. Olha o que a gente ganharia disso. Você tá quase dando spoiler. Ela tá dando spoiler não só do Black Mirror, como vai tá dando spoiler da nossa live aqui. Mas era cyborg nesse sentido forte. Você que chegou agora na nossa live do que falar de sexta-feira, nosso assunto hoje é futurologia. A gente está aqui com a Camila Gattaz, da DIP, conversando um pouquinho sobre a ligação entre tecnologia, humano e a geração de valor nesse contexto. Pode. Se você tiver uma pergunta, pode deixar nos comentários e que a gente vai responder. Interaja com a gente. Diga aí, manda suas perguntas sobre o que você pensa de futurologia e também o que você quer saber sobre esse assunto. Eu tenho uma pergunta que é mais, eu acho que se relaciona mais com carreira. Tá. Vou pirar um pouco, assim. Ótimo. O nosso desafio aqui como profissionais de comunicação, a gente precisa, eu acho que a gente já não encontra mais o que a gente precisa para o futuro da nossa profissão nos métodos tradicionais de escola, de ensino. Lindo. É um pouco do movimento de unschooling, né? Ótimo. Eu estava conversando com o Luiz ontem, essa necessidade de, por exemplo, ele tem necessidade de, eu preciso aprender a como ler esse dado, e aí ele vai aprender a programar por causa disso, ou eu preciso, sei lá... Algo extremamente customizado e específico. Pra mim, por exemplo, hoje se a gente saiu de uma profissão que estava acostumado a escrever reportagens no jornalismo impresso, hoje a gente está aqui produzindo redes sociais, vídeo, texto. E vai saber que plataforma que vai ter amanhã para produzir conteúdo. Exatamente, profissional super multimídia. Em termos de futurologia, como que é a formação de uma pessoa como você? Tipo, como que você procura isso para se determinar ser considerado uma futuróloga? Ótima pergunta. E olha que curioso, né? Quando a gente pensa até em escrever bio, né? Você tem que escrever uma bio sua, né? E aí você fica naquele paradoxo, né? O que eu coloco, né? Então, a minha formação não tem necessariamente nada a ver com o que eu faço, entende? Porque vão existir profissões que você vai ter que construir, né? E deal with it, né? Acostumem-se com isso. Eu acho isso lindo e rico, porque a gente tem hoje a habilidade de não se identificar necessariamente com nenhum padrão ou nenhuma profissão que foram pré-estabelecidas pra gente e criar nossa própria forma de trabalho, criar nosso próprio framework, criar nossa própria metodologia. E a futurologia, ela foi isso pra mim, ela teve uma representação pessoal muito grande, com o fato de eu me identificar com um assunto que eu não necessariamente me enquadrava em nenhuma carreira ou profissão e falar, vamos construir, e né? foi construindo isso. Vamos construir. Então, assim, você não se identifica com algo, ou você tem algumas habilidades que você não tem nada com o nome que você quer ter para si, se auto-intitule, né? Crie sua carreira. A gente está nesse momento. Tem um dado interessante que diz que 65% dos alunos que entram hoje na escola não tem um nome para a carreira que eles vão ter, né? E se a gente pensar até alguns anos atrás e você pensa, hoje a gente faz pesquisa com crianças para marcas e fala, o que você quer ser quando você crescer? YouTuber. Eu quero ser Instagramer, né? Então eu falo, então tá, vou fazer uma faculdade então, né, de YouTubismo, né? Pra virar YouTuber. E não é isso, né? A gente vai construir muitas carreiras e isso é um convite. É um convite. A gente fez recentemente um evento com 72 adolescentes da América Latina. E a proposta era recriar a educação. Era isso. Era, se a educação tivesse que ter um outro modelo durante uma semana, qual seria esse modelo? E a abertura desse evento foi justamente isso. Foi, gente, quando eu estava na escola, né, me diziam que eu ia ser médica, né, me diziam que eu ia ser engenheira, me diziam que hoje... Tudo bem
não se identificar com nenhuma carreira. Porque se não tiver um nome, você dá um nome. Se não tiver uma metodologia, você cria. Você já estava enquadrado em grupos, né? Esse número que você falou, ele é muito importante. Então, assim, 65% dos adolescentes que chegam na escola, eles não têm... Das crianças, elas não têm uma definição de que carreira ela vai seguir. Ou seja, não existe não está claro para ela... Não existe um nome para a carreira dela. Se antes a gente falava, vou ser médico, engenheiro, jornalista, advogado, tinha essas opções. Para elas não existe essa... Pode existir também, mas pode ser que, ou seja, quando a gente fala desse dado, 65% das crianças vão crescer e ter uma profissão da qual a gente nunca ouviu falar. Resumindo isso. Então, por exemplo, Drone Design Experience, né? Ou sei lá, cyber advogado, né? Para entender as crises das inteligências artificiais. Então, são nomes que a gente fala, o que é cyber advogado? Assim como até hoje, futuróloga. E hoje a gente já tem falta dos profissionais, né? Dado todos os desafios que já existem. Camila, até pegando um gancho de educação e carreira, a gente estava falando sobre Black Mirror e falamos um pouco sobre essa questão do lado sombrio. Mas tem uma discussão importante que é assim, a tecnologia, a disrupção, o modelo do Uber e outros modelos, eles vão desmontando estruturas já estabelecidas. Então, o Uber provavelmente vem e atinge uma parcela de taxistas que entram em crise. Você tem outras tecnologias, o Airbnb vem e atinge o setor hoteleiro, naturalmente isso gera demissão. A ideia do robô e das máquinas também vai para esse lado. Como que se discute isso? Nesse momento de acomodação, de transformação do modelo, o saldo das demissões, o saldo do lado talvez um pouco mais desafiador. Como se discute? Eu acho que entre as mudanças de era, né, se assim a gente pode dizer, então imagina que em um momento a gente vivia numa era agrícola e aí depois a gente saiu da era agrícola e passou para uma era industrial. E a gente sai dessa era industrial e vai para a era digital. Não é que uma fase acaba para que outra comece. Não é tão simples assim, né? Não é assim. Então, né, a gente acha que assim, então né, morre seu agrícola. Lógico que não. Você vai para o Maranhão, eles são feudais até hoje, né? Nesse sentido. Então, a tecnologia, ela se constrói, né? A gente tem um pensamento fordista que, inclusive, ele foi embutido na educação, né? Série, né? A gente passa de uma série para outra, de uma série para outra, que faz com que a gente ache que para começar uma fase uma tem que terminar, mas na verdade não, elas são concomitantes, né? Então elas vão acontecendo em layers, um layer sobrepõe o outro, um layer sobrepõe o outro, e é a mesma coisa. Então imagina que a gente tem uma era agrícola sobreposta, né, pela era industrial, sobreposta pela era digital, está sendo sobreposta pela era cyber, e isso cada vez mais rápido, né? E aí você acaba tendo traços de todas elas em transformação ao mesmo tempo. Isso é lindo, é um híbrido. Você começa a ter traços e você começa a ter também características que determinam essas profissões. A profissão está muito linkada com essas eras, né? Então, quando a gente saiu da era agrícola, que a gente foi para industrial, quantos % das pessoas também perderam a sua função, né? Em fazendas, né? Tiveram que vir, criar novas formas de trabalhar em indústria, trabalhar em fábrica. A gente sai, né, mais ou menos desse movimento, né, de novo, sobreposto, porque ainda tem muita empresa dentro dessas eras, e num pensamento digital, que é um pensamento exponencial, né, poucas pessoas, né, trabalhando com serviços que tem escala e reach, né, então você tem empresas com poucas pessoas, com muito faturamento, né, muito lucro líquido nesse sentido. Então você vê isso, e todas essas eras exigiram alguma mudança nossa, né, de comportamento, de atitude, de reinvenção. E todas elas tiveram dificuldades nas suas passagens, né? Nunca foi simples. Sempre é dolorido, sempre é dolorido. Isso faz parte quase que de uma vida cíclica, né? De um mundo cíclico. Então, esse padrão que a gente observa vai ser difícil, vão ter demissões, né? A gente vai passar por um período de recompreensão de quem somos, que viemos fazer aqui, qual é o meu propósito de vida, né? Para que eu sirvo? Se uma máquina repõe meu trabalho manual, então a mão de obra, então o cérebro de obra está garantido, mas também não, né? Daqui a alguns anos a inteligência artificial e outras tecnologias também vão começar, inclusive, a pegar parte do nosso cérebro de obra e não só mão de obra, e assim vai, né? E eu te digo assim, vai ter uma crise, mas a gente vai sobreviver, né? Vai ficar tudo bem, né? A gente já passou por isso, né? Como humanidade algumas vezes, e hoje a gente tem outras perguntas, né? Outras dúvidas. Então, quando você pensa nesse
nesse mundo de automação, a gente pode ou sair com plaquinha na rua falando não, robô, fora robô, né? Nós somos humanos. Que é muito né? comum. Que é muito comum. Eu lembro, o Uber sempre vem como exemplo, mas eu lembro na época do Uber dos protestos. Exatamente. Então, é justamente isso. Então, a gente pode fazer isso. Ou a gente pode começar a repensar qual que é o papel das empresas e das marcas para com os seus colaboradores, né? Porque eu acho que as empresas também têm responsabilidade nesse cenário. A gente sabe já que tem uma porcentagem, uma parcela dos nossos colaboradores que não vão ser necessários e essenciais no período de 5 anos. O que temos feito por eles, né? A gente tem empoderado eles com conhecimento, a gente É uma responsabilidade de como tratar o capital humano nessa transição, Isso, é eu importante. acho. Eu acho que a gente tem como missão e ética, e nós que somos socialmente privilegiados nesse sentido, sabe? Eu acho que é nossa obrigação ajudar a divulgar conhecimento, a passar informação em diante, a empoderar essas pessoas que consigam pelo menos encontrar qual o seu propósito de vida, o que elas vieram fazer aqui, o que fazer com o tempo livre, né? Como me reestruturar num mundo onde eu não vou necessariamente ter um emprego, mas sim vários trabalhinhos, né? Então a gente molda a sociedade e a gente tem que também devolver isso para a sociedade. Eu vejo que muito nisso. Da forma como você está falando, a futurologia ela está muito, eu não sei se você tem uma posição bem otimista, né? Eu acho que isso varia de pessoa para pessoa, mas tem um lado de idealismo muito forte aqui, né? Igual a gente, é um contraponto do que a gente estava falando de tecnologia, máquina. Tem um lado de idealismo e de sonho e de muito, muito presente. Né? Assim, sabe os passos que a tecnologia percorre? Você já viu essa matriz? É uma matriz do Mansworth. Eu conheci, inclusive, ele num SXSW e me apaixonei pelo conceito. Mas o que ele diz, basicamente, é que a tecnologia, ela percorre passos até chegar a um nível onde ela é compreendida como algo absolutamente natural. Então, o primeiro passo da tecnologia é o momento que ela é envisionada. Né? Então, está até muito associado com sci-fi. Né? Então, existem muitos sci-fis que têm inspirado, né, sci-facts, nesse sentido, coisas que têm acontecido. Por quê? Porque alguém precisou envisionar, alguém precisou criar essa possibilidade. E aí, sim, ela vai percorrendo os outros passos. Então, ela vai para um nível operacional, que tem um protótipo. Ela vai para um nível onde a tecnologia ela é aplicada. Ou seja, existem alguns produtos, mas ela ainda não é mainstream. Vai para um nível mainstream, onde ela é aceita. Vai para um nível onde ela é vital. Ou seja, se ela é removida, tem um caos na humanidade. Vai para um nível onde ela é invisível e vai para um nível onde ela é natural. Tanto que, quando você falou dessa parte do visionário, a gente, lendo entrevistas e entendendo perfis de hoje, bilionários que saíram do Vale do Silício, a gente consegue identificar esses pontos do propósito, né? Da ideia que você quer falar. Você falou um pouco do que eu ia dizer, que muito do olhar negativo para a tecnologia e para os avanços, para o futuro, vem é algo culturalmente construído por produtos de entretenimento, sei lá, Exterminador do Futuro, sabe? E é muito comum colocar a tecnologia como vilã, porque é algo que você não conhece, e aí as pessoas ficam, nossa, mas não é tão positivo assim, mas olha isso aqui, como é possível, sabe? Tem dois caminhos para explicar isso, né? Devem existir milhares, mas eu vou te falar dois. Existe o caminho biológico, ou seja, evolutivamente, a gente tem um órgão que chama amígdala, que fica aqui, parece uma amêndoa, fica na parte traseira do cérebro. Esse órgão, ele fazia com que, imagina, nós macacos, né, vamos imaginar mais ou menos assim para simplificar o assunto, nós macacos víamos a chita correr, né? A gente tinha que lutar pelo nosso espírito de sobrevivência. Então, existe um motivo pelo qual notícia ruim chega rápido. Por que notícia ruim chega rápido? Porque a gente luta contra o nosso espírito de sobrevivência. Seu radar tá ligado nisso, né? Então, assim, problema, perigo, vi, corre, ruim, explosão, sai daqui, vamos embora, negativo, vão dominar a gente, a humanidade vai acabar. Não, né? Então tem esse Traduzindo, motivo. deu ruim. Deu ruim. Então tem esse motivo.
E tem um motivo de construção também, né, social, a gente precisa de uma boa história, ela precisa de um momento de incerteza para conseguir ter um desfecho, né? Então se você não traz, como é que chama esse momento da história? Tem um nome, eu esqueci, mas é o momento do caso conflito. Precisa de um conflito para que haja uma resolução, né, nesse sentido. Então é isso. Então às vezes você constrói um futuro utópico, e eu acho que não é utópico, né? Eu não acho que a gente vai estar, queremos estar todos de boa, aqui sem fazer nada. A gente não evoluiria, né, se fôssemos assim. Então, não é utópico, eu não acredito num mundo sem conflito, mas eu acredito num mundo onde um conflito possa ter um bom desfecho, ou um desfecho que seja melhor para todos, entende? E se a gente não tiver essa visão positiva de futuro, quem vai ter, né? Então, eu escutei um termo que eu adoro, que foi até falado pelo meu amigo Zimmerman, ele falou... eu sou patologicamente positivo, né? E eu acho que eu sou também. Eu acho que eu sou patologicamente positiva. É doença. Meio copo cheio, meio copo vazio. Cheio, brindemos, inclusive. Você tem colegas futurólogos que são patologicamente negativos? Tenho. Tem muitos? Tenho. E aí eu imagino que na mesa do bar isso deve dar muita discussão. Dá, e são discussões lindas, um dia eu te convido. Porque são filosóficas, né? Você acaba entrando num campo da filosofia. Você tá falando de termos que eles são não necessariamente ainda tangíveis para todo mundo. Não é todo mundo que consegue baixar os conceitos de futuro. Então, acabam entrando em discussões maravilhosas. Aproveitando que você usou a palavra tangível, e agora, para você que chegou agora, a gente está na nossa live de sexta-feira, falando sobre futurologia, dando uma viajada geral aqui, tangível. Vamos falar rapidamente de alguns exemplos. Eu até assisti um TED seu que você dá alguns grupos, de algumas categorias de tecnologia. Vamos falar um pouquinho dessas tendências e até colocando no contexto de marcas, que aqui a gente gosta de falar muito de marcas, né? No contexto das marcas. Então, VR e outros tipos de tecnologias, e como que elas podem mudar hoje o mercado e como elas são importantes para que as marcas prestem atenção. Ótimo. A gente construiu aqui na Deep um framework com 6 macro-revoluções, né? E olha só, elas têm uma entrada pela tecnologia, mas elas têm um impacto em pessoas e negócios, né? Então é só a macro-revolução que ela representa. Então a gente fala que existem 3 macro-revoluções que são estabelecidas e 3 macro-revoluções que são emergentes. As estabelecidas são a impressão em 3D ou a manufatura aditiva, a realidade virtual e aumentada e a robótica. 3 grupos de 3. 3 grupos, né? Lembrando que o futuro, né, eles são layers, né? Não é que, então acabou o momento da impressão em 3D, começou... É o que a gente estava falando da sobreposição. Não, exatamente, ele é concomitante, a gente tem que ver isso de uma forma holística. Então, essas 3 veio como a internet. Quando você viu, internet... Né? Tudo estava conectado, você falava, né? Você não teve tempo de se acostumar com a internet. Ela chegou em 1990, 2000 já tinha um uso considerável. De 2000 para cá, mais da metade do mundo está conectado. Você vai sendo engolido, né? Você vai sendo engolido. E o ponto das instauradas é esse. Para essas 3, a gente já tem uma necessidade de se acostumar com isso, elas já estão acontendo, né? Agora, rapidinho, antes de você falar das outras 3, por que elas são consideradas micro-revoluções? Porque assim, macro-revoluções, porque você deu o exemplo da internet, uma coisa de um impacto específico. No caso delas, porque 3D, por exemplo, VR, por que elas têm essa capacidade? Qual é o ponto nelas que transforma em algo que a gente usa como revolução? Então, ela é macro-revolução, que é além de tendência, né? Enxerga, aqui a gente tem um nível de tendência, a macro-revolução, ela é maior que a tendência. Por quê? Porque ela molda a forma como a gente consome produto, serviço, cultura, né? Voltando para o consumo. Então, por exemplo, a impressão em 3D é uma tecnologia que cada vez mais tem modelos de negócios associados a ela, não é, então você vende filamento e imprime o que você quiser em casa. Não, né? Tem outros modelos de negócios. Ela não está presa a uma indústria. Ela é multi-indústria, ela é multi-drivers, ela atinge vários drivers humanos. Então, ela é macro porque ela está presente em absolutamente tudo. Qualquer indústria vai ser impactada pela impressão em 3D ou pelos valores que a impressão em 3D deixa no mercado, tá? Então, por exemplo, quero dar um exemplo de valor, né?
quando você fala de imprima o que quiser, na hora que quiser, onde você está falando desse mercado do on-demand, né? Então, olha só que incrível, o on-demand não é que ele nasceu da impressão em 3D, mas a impressão em 3D e essa manufatura aditiva, ela vem como macro-revolução que ajuda a gente a entender o conceito do on-demand. Né? Então existem vários conceitos atrelados a essas até macro-revoluções. o termo empoderamento, que está até gasto um pouco, se encaixa aqui, né? Você empodera uma pessoa a produzir o que ela precisa, o que ela quer ali num tempo... Sim. E existem vários modelos de negócio. E a mesma coisa acontece para a realidade virtual, para a realidade aumentada. Então, o campo da saúde, totalmente modificado. O campo do entretenimento... Totalmente modificado, né? Totalmente. Jornalismo deve estar passando por esse momento, né? A gente está fazendo uma live, né, de um celular dentro de uma plataforma. Agora a gente tem a câmera 3D também, né? Então, assim, entende? E cada vez mais a gente caminha para esse mundo ou imersivo ou que migre, né, misture as realidades físicas e as realidades virtuais, né? Que é mais o conceito da aumentada. Então, isso já está acontecendo. Até 2020, a indústria de VR e realidade aumentada vale bilhões, né? Então estima-se até 150 bi, né, para essa indústria. Então a gente está falando de muito número e muita oportunidade. Olha a inteligência artificial, a quantidade de chatbots que estão surgindo no mercado. Sim. A gente está falando do Alexa, né? Existem N outras formas, né, de assistentes pessoais, robôs que você vai ter em casa, a era cognitiva. E é engraçado que você começa com exemplos grandiosos e até distantes e você vai trazendo para o dia a dia, no caso dos chatbots. Agora vamos falar das outras 3 macro-revoluções. Ótimo, isso mesmo. Então, as 3 outras é a inteligência artificial. A gente ainda está no nível bebê, né, da inteligência artificial. Talvez a inteligência artificial mais inteligente, né, do mundo, ela tenha 3, 4 anos de idade, né? O que já é muito inteligente, né? Você conversa hoje com uma criança de 3, 4 anos de idade, ela te faz perguntas cabulosas, né? Então, já é bastante. Então, a inteligência artificial, a gente tem um tempo para se preparar, acostumemos-nos com esse conceito, né? A era do Cyber Sapiens, que é essa era da biotecnologia, e o pós-humanismo, que é a explosão da nanotecnologia. Quando você tem microchips percorrendo sua estrutura. Fala-se em tempo para isso? Sim, ó. Existe um futurólogo, é o Ray Kurzweil, ele é meio que mestre, assim, né, em muitos sentidos, guia pelo menos um entendimento básico e previsões e construções, porque ele tem empresas que fazem diferentes tipos de tecnologia, ele é um geninho desde sempre. Então, ele, por meio de correlações e estudos do passado, consegue dizer alguns caminhos pelo qual a gente percorre. Tudo é uma questão de padrão, né? A futurologia é uma questão de analisar padrão. Então, o que é prever? Nada mais do que analisar um padrão e dizer alguma coisa que vai acontecer se for construída, né? Nesse sentido. Então, o que ele chama de singularidade, né? Vocês já devem ter ouvido falar bastante dessa palavra, mas a singularidade para ele tem uma data de 2045. 2045, que é o momento onde um computador vai ter mais capacidade de processamento do que todos os cérebros humanos juntos na face da Terra. Tá? Esse é o momento importante para o que você chama de pós-humanismo. Exatamente, essa é a singularidade. No entanto, em 2029, o que ele diz é que um computador vai ser mais capaz do que um cérebro humano. Não são todos juntos. E para marcar essas datas, ele vai trabalhando com probabilidades, com ele tem certeza. técnicas. São análises estatísticas, é bem científico, né? Não é? Acho que 2045. Eu acho. Então... Isaac, ela usou um termo agora, e aí eu acho que esse entra num ponto de divisor da nossa live, né? Sim. Que você usou o termo Cyber Sapiens. A gente já vai falar sobre isso. Lembrando que a gente está falando sobre futurologia. E temos perguntas? Temos perguntas, sim. Vamos lá. Então, ó, a gente vai passar por um bloco, a gente vai responder a Camila vai responder algumas perguntas e depois a gente tem uma surpresa para o final que ela vai falar um pouquinho mais sobre esse Cyber Sapiens que ela disse aqui. Eu posso tomar água? Pode sim. Podemos? Vamos lá, temos uma pergunta aqui do Fernando Modenese. Oi, que é a seguinte: como é o cálculo das previsões? Onde aprende a entender mais técnicos sobre como uma previsão é feita?
É uma ótima pergunta, né? Até porque existem cada vez mais técnicas e relacionadas à informação e Big Data e Intelligence Predictive Analysis, né? Então, previsões inteligentes, né? Eu te diria que existe um campo, esse campo da AI, né, da inteligência artificial, que tem crescido bastante. A gente já tem correlações que são feitas, analytics que são feitos em real time. A gente consegue ter quase que um algoritmo que consegue entender padrões num determinado período de tempo e padrões que sejam eles comportamentais, que sejam eles, enfim, em diferentes frentes. E acho que o entendimento disso tudo, tanto quantitativo quanto qualitativo, que eu acho que a gente não pode desconsiderar, que os estudos que são feitos ad hoc, né, desktop research, tudo isso que vem de encontro com essa holisticidade que tem o futuro, e para assim conseguir dizer, em 2020 isso provavelmente tem uma chance grande de acontecer, porque probabilisticamente isso vem acontecendo pela análise de padrões ao longo do tempo. Então essa análise de padrões é uma das análises e uma das profissões do futuro, inclusive, né? Porque a gente vai ter cada vez mais a necessidade de entender esses padrões, o que vem acontecendo ao longo do tempo, para conseguir dar informações sobre como construir esses futuros. Ô Camila, você tem negócios gerados a partir daí, por exemplo, você disse dos algoritmos, né? Você tem empresas hoje com patentes de algoritmos, plataformas que possuem seus algoritmos justamente para servir como ferramenta para essas medições? Isso é muito comum? Isso é muito comum, mas isso está embutido em muitas plataformas que a gente já conhece. Então, por exemplo, o Waze, né? O Waze, ele te diz o seguinte: você está saindo daqui, você abre o seu celular, liga o Waze, ele fala: você quer ir para casa? Você está indo para o trabalho? Né? Como é que ele consegue te direcionar, te guiar, te ajudar a chegar em casa? Porque ele sabe que num determinado período de tempo, seguindo um padrão, nesse horário, você percorre daqui até sua casa. E ele até te diz: se você quer estar às 8 horas em casa, sai agora. Né? Então, como é que ele consegue prever o futuro? Não é que ele está prevendo o futuro, ele está observando padrões num determinado período de tempo, dentro de uma base, né, para te dar uma sugestão do que fazer, de como seguir nesse futuro. Então é mais ou menos isso. O algoritmo está muito mais presente, né, na nossa vida do que a gente imagina. Já tá. E vai estar cada vez mais. Isso que você falou de layers das macro tendências me lembra uma coisa que eu não vou lembrar exatamente o nome, que eu li ultimamente, que era assim, como a realidade hoje é em camadas, né? É como se existisse uma hiperrealidade. Por exemplo, a gente está aqui no mundo físico. O Waze é uma outra camada que ele ressignifica esse mundo real. Por exemplo, como que você explica que ele entende a região, o trânsito da região, e te avisa: se você quiser chegar em casa agora, são essas informações que estão correndo ali. Ou, por exemplo, como que você tem a camada da realidade, tem o Uber. Ele chama alguém que está em outro ponto físico e traz até você através de uma camada de informação. Tipo, isso é muito louco. Isso é muito louco. Isso tem um termo interessante associado, que é simulação, né? Você simula uma realidade futura, e com base nessa simulação você sabe o que fazer agora, né? Então a simulação é uma palavra muito importante. Então se você for pensar em tempo, né? Então pensa, você pega o celular e você fala: qual é o tempo hoje, né? Como é que ele consegue te dar os próximos 10 dias? Ele consegue, por meio de uma simulação, né, inteligente, integrada, com base em padrões, e tem vários critérios, né, para você analisar isso, e ele te dá como é que vai acontecer daqui para frente. Então, isso é muito interessante, é uma era de simulação em si, né? Existem vários papos filosóficos sobre simulação. E é um futuro muito baseado no presente, né? Acho que isso está ficando muito claro na nossa conversa, um futuro muito baseado no presente e no que está rolando aqui, no que a gente está acumulando de dados aqui. Perfeito. Mas perguntas sei. Sim, vamos seguir. O Fernando Cruz está perguntando para você, Camila, como você vê a inteligência artificial e a robótica em relação ao impacto que isso terá no mercado de trabalho? Terá um impacto, é inevitável, é inegável. A gente falou um pouquinho sobre isso, não adianta você sair com a plaquinha na rua falando fora robô, isso não vai acontecer. Então, o que é interessante da robótica
é automação, né? E a inteligência artificial, por consequência, se apoia bastante também nesses conceitos. Então, se a gente diria que um é a automação do cérebro, da mão de obra, né? A robótica é a automação da mão de obra, a inteligência artificial é a automação do cérebro de obra, né? Nesse sentido. Então, quando a gente fala da inteligência artificial, a gente fala que ela vai expandir o nosso cérebro como a máquina a vapor e a eletricidade expandindo os nossos músculos, né? Então, olha o que o robô faz. A gente nunca ia conseguir, né, carregar o peso que um robô carrega, né, executar alguns tasks que o robô faz. Ele é muito mais forte, ele exponencializou os nossos músculos, né? Ele é uma extensão dos nossos músculos. A inteligência artificial é a mesma coisa. Ela é uma extensão do nosso cérebro. Ela vai ampliar o nosso cérebro. Então, essa é a relação. Existem N carreiras relacionadas a ambos. N. A gente pode até falar um pouquinho sobre isso, se ele ainda tiver dúvidas. Ou também eu posso responder depois nas perguntas. Sim. Algumas Deixa eu só falar possibilidades. que o Adailton falou que a pergunta que eu fiz ficou um pouco baixa, então vou repetir para ele saber qual que era a pergunta. A pergunta era como que a Camila vê a inteligência artificial e a robótica em relação ao impacto que isso terá no mercado de trabalho. Ótimo. Essa é a pergunta que ela acabou de responder. Temos mais perguntas aqui. O Gel Oeli, não sei se eu estou pronunciando corretamente, ele perguntou: a partir da teoria de que as máquinas e a inteligência artificial vão substituir a mão de obra criativa, poderia citar algumas das profissões do futuro? Posso. É a GEL, eu conheço. A gente... algumas profissões do futuro. Então, por exemplo, biohackers, né? Eu acho que a gente é um bom termo até pra gente falar um pouquinho sobre isso. Né, essa questão da nanotecnologia e tudo relacionado à nanotecnologia, tem um campo de profissões gigantesco nisso, voltados para a saúde ou não. O que é interessante quando a gente fala de profissões do futuro, inclusive, é que a biologia, ela tem um impacto muito grande. Ela é uma palavra muito importante para o futuro das profissões. Então, quando a gente pensa engenheiros, arquitetos, designers, eles todos de uma certa forma vão estar relacionados à biologia. Então isso é muito importante, né? Porque o engenheiro na faculdade ele não aprende sobre biologia, só que na hora de integrar a engenharia com a biologia, ele precisa de uma habilidade extra, né? Na hora de integrar a arquitetura com a biologia também, o design com a biologia. Então a gente está falando de impressão de órgãos, né? Você precisa ter designers de órgãos nesse sentido. Então olha que rico, olha que maravilhoso. Então, quando a gente fala de profissões do futuro, basicamente uma regrinha genérica, tá? Não funciona para todos, mas ela funciona bastante. Pegue sua profissão, insira o termo cyber, bio ou virtual ao lado e você vai ter um campo diferente da sua profissão. Tá? Então, receitinha, vamos lá. Pego a minha profissão, pega a sua profissão, insiro o termo cyber ou bio ou virtual. Vamos lá, cyber jornalista. Maravilhoso. Bio hacker, jornalista. Repórter, por exemplo. Virtual jornalista. Todos funcionam. Aí eu escolho. Você escolhe. Eu gostei do cyber. Eu gosto de cyberjornalista. Cyberjornalismo, acho que vai ser. Vamos aproveitar. Tem mais perguntas, né, Cê? Temos. Não, sai com as perguntas, aí depois a gente vai pro... Tá bom. O Adailton Batista Silva perguntou: vocês podem fazer uma avaliação nos bots do Telegram? Uma avaliação? Não. Eu não tenho conhecimento suficiente sobre o Telegram especificamente para fazer uma avaliação. Adoraria. Eu também não uso o Telegram. Você usa o Telegram? Não. Então vamos seguir. O Fernando Modenese fez outra pergunta. É a seguinte: toda a estrutura tecnológica está avançando, mas haverá alguma melhora cognitiva ou elevação da capacidade cerebral no ser humano que não seja por um chip? Ou seja, se biologicamente a gente vai ter um cérebro mais amplo... Que não esteja ligado ao chip.
Eu te digo que evolutivamente foi isso que aconteceu, né? É. Então, na evolução, então, até curioso, voltando para aquela pirâmide de tecnologia, é o Adailton, né? Adailton, É o Fernando. Fernando, voltando para aquela pirâmide da tecnologia, né, do Mansworth, existe o nível mais natural da tecnologia, e um deles, dessas tecnologias que está nesse nível, é cozinhar. E a gente não consegue entender cozinhar como uma tecnologia. E essa teoria, inclusive, é da Suzane Herculano. Ela é uma neurocientista brasileira maravilhosa. Procurem o TED dela, é lindo. E ela fala Suzane Herculano. E ela fala justamente sobre isso. A partir do momento que a gente começou a digerir os nossos alimentos fora do nosso estômago, né? Ou seja, o ato de cozinhar, né? Você ajuda na parte de digestão, você come uma coisa... Imagina você come uma carne crua e uma carne na grelha é totalmente diferente, uma carne cozida, a sua digestão é totalmente diferente. Quando a gente descobriu a tecnologia de cozinhar, isso fez com que, ao longo do tempo, a nossa energia que estava focada aqui na digestão permitiu que a gente usasse essa energia para o nosso cérebro. Então, o que foi que mais evoluiu ao longo dos anos no ser humano? O cérebro, né? Agora, a evolução biológica, ela é muito lenta. Né? A gente precisa de anos e anos milhares e anos, de anos, milhares de assimilações, de anos, exatamente, para que a gente tenha uma mudança biológica. Então, o que vai acontecer com o chip ou a tecnologia é que ela vai fazer isso de uma forma muito mais fácil. A gente vai ter um leap, né? A gente não precisa desses anos de evolução da biologia. Agora, vamos pro nosso ponto. A gente já falou sobre chip, a gente já falou sobre cyber sapiens, e a gente falou sobre evolução biológica. Agora eu vou pedir para você Obrigada. aqui o copo de Depois água. a gente cola nos comentários sei lá, os TED, links, ótimo. seu TED, enfim. Ótimo. Coisas E que agora as a pessoas gente, desculpa te cortar, gente. Não, já finalizei. Agora a gente tem um momento de demonstração aqui, porque como a gente tinha dito antes, você usou o termo dentro daquelas macro-revoluções, você usou o termo cyber sapiens. Sim. Que você vai explicar um pouquinho. E você se enquadra nessa categoria Cyber Sapiens, certo? Sim, certo. Tanto que no nosso título a gente pode chamar você de Cyborg. Cyborg, sim. Então explica por que você se intitula Cyborg, por que eu posso chamar de Cyborg, por que essa entrevista está sendo com uma Cyborg. Como a Cyborg. Quando a gente fala dessa quinta macro-revolução, né, daquele framework de 6... A macro-revolução do Cyber Sapiens é quase que o momento que a gente começa a acoplar a nossa biologia a gadgets tecnológicos, né? Então, o que eu quero dizer por isso? Então, por que eu posso ser cyborg, né? Por que eu sou cyborg? Eu tenho um chip NFC implantado na mão e esse é o início de muitas tecnologias que vai fazer com que a gente seja cyborg. Ou seja, parte humano, parte tecnológica. Qual que é o termo correto? É um chip NFC. Você pode mostrar aqui? Posso. O chip que ela tem implantado está aqui. Pequenininho. Ele está aqui. Será que dá ver. pra ver? Você Você quer? quer tirar a câmera para chegar um pouco mais perto? Pode ser, Vamos? ou eu posso me aproximar. Pode se aproximar, talvez para mostrar esse movimento. Tá dando para ver. Então, aqui está o chip, certo? Onde está a saliência. Ele tem para os dois lados, né? Ele é um chipzinho. Ele é de um tamanho de um grão de arroz, basicamente. Então, o que quer dizer NFC? Quer dizer Near Field Communication, que é quase como se fosse comunicação próxima, né? Num campo próximo. Você precisa de aproximação Exato, do aproximação. chip para acionar. Qualquer função. Exatamente. Então, hoje, né, pra que eu uso o NFC? Então, pra que eu tenho NFC, né? Essa é uma pergunta muito comum. Aliás, quanto tempo que você implantou o chip? Faz 7 meses. 7 meses. 7 meses. E por qual motivo você implantou? Eu implantei porque eu acredito que parte da minha profissão enquanto futuróloga é começar a construir o que eu acredito como futuro, né? Então, eu acredito muito na era Cyber Sapiens, eu acredito muito que a tecnologia ela vai fazer com que a gente transcenda os nossos limites. Eu acredito veementemente nisso. Então, o chip, ele é uma forma de conseguir tangibilizar aquela era da invisibilidade, né, do seamless, de você não precisar necessariamente carregar nenhum gadget tecnológico externo para conseguir fazer alguma função.
né? Então hoje, por exemplo, o que ele pode substituir? Ele pode substituir meu cartão de visitas, né? Então eu posso colocar no chip, escrever no chip que eu quero que quando alguém aproxime um NFC do meu chip, que ele dê o meu cartão. Eu aproximo o meu celular aqui e aí você passa os seus contatos para esse celular. Exatamente. E isso pode ser meus contatos. E isso também tem ajudado bastante na divulgação. Então eu coloco o site da Jeep. Quando eu vou para eventos, por exemplo, eu coloco o site da Jeep. E aí eu falo, você quer ver o site da Jeep? Digite www. Você faz assim. Né, dip.co. Eu falo, tá aqui. Você tem a grande questão aqui. O iPhone, ele não tem o NFC aberto. Então, se você tem iPhone, isso não vai funcionar. Funciona com Android. Funciona com Android, funciona com... Ou seja, a tecnologia NFC em si, você já tem sendo utilizada de diversas Exatamente. formas no mercado bancário, por exemplo. As pulseiras de pagamento Por já são... exemplo. É a mesma tecnologia. A diferença é que, ao invés de estar numa pulseira, ao invés de estar num relógio, ao invés de estar no celular, está no seu corpo. Então, você não precisa da pulseira, da carteira do celular, você não precisa de nada, você precisa da sua mão, né? A não ser que alguém corte minha mão fora, né, leve pra né, chipar, é muito difícil, né? Então, é isso, essa Camila, tecnologia. o Isaac, ele é fã de Mr. Robot e ele tem uma pergunta, e ele tem umas perguntas de ética e segurança sobre esse assunto. Eu acho que isso é uma preocupação minha, eu acho que de muita gente, na questão ética, por exemplo, o quanto de dados um chip consegue coletar de seus e a segurança desses dados, tipo, como que funciona? Ele não está conectado na internet, por exemplo. Já é muito mais seguro que seu relógio. Entende o que eu quero dizer? Você tá blindada de um ataque hacker, por exemplo. Sim. Eu tô blindada de um ataque hacker. Dizer que assim, alguém pode copiar o código e, por exemplo, entrar até pode, entendeu? É uma dificuldade muito maior, um layer de dificuldade muito maior. Agora, eu coloco o que eu quero que as pessoas saibam, né? Então, eu programo o chip para executar algum tipo de task, algum tipo de função. Hoje, ela está mais voltada à comunicação nesse sentido, então, a divulgação do Vimeo, Facebook, site, meus contatos pessoais. Então, mas qualquer entrada ou porta NFC, então, para entrar na empresa, né? A partir do momento que você usa? Aqui não, porque aqui não tem. Mas em casa, por exemplo, é um sensor. Você coloca um sensor. Sabe que antes você usava o seu fingerprint? Sim, né? biometria. E a biometria, exatamente. A biometria vai continuar evoluindo, não é isso, né? Mas vão ter outros fatores de íris, facial, etc. Agora, isso é um grande facilitador. Você não precisa de chave. Substitui sua chave, né? Então é incrível. Agora, não é todo mundo que tem o chip, então você tem que ter a chavinha ainda, né? Porque se alguém for entrar na sua casa, né, vai uma pessoa limpar a minha casa uma vez por mês. De longe ela tem o chip, então eu preciso ter o espacinho da chave para ela entrar também. Só que aos poucos, né? Aos poucos. Você está em transição também. A gente está em transição, então ele é um mundo adaptado ainda. Não é. Mas será, né? Somos positivistas. Agora, Camila, tira uma dúvida nossa. A gente falando do mundo das marcas e de como essa tecnologia ela já existe, já é utilizada no contexto, mas no seu contexto, no contexto cyber, no contexto em que ela está inserida no meu corpo. Onde estão as oportunidades? Imagina que a gente está falando aqui para as marcas que estão olhando para frente, mercado publicitário, ações. Como que esse chip, essa junção do chip mais o seu corpo pode ser útil nesse sentido? Olha, o que eu tenho a grande expectativa é que a gente consiga ter uma plataforma integrada entre o NFC da mão e pagamentos. Então, pagamento é um mercado... É um mercado incrível para o NFC. Já é um mercado incrível para o NFC. Então, já existem muitas lojas que aceitam o pagamento NFC pelo celular. Então, você vai lá por cima. A verdade é que a grande maioria das maquininhas já tem a tecnologia NFC. Aquele sisteminha da Starbucks de pagar pelo celular é isso, é basicamente isso. NFC. Então, e assim, tem o QR Code, eles usam vários, né? Agora, o ponto não tem nenhum conectado necessariamente à informação que eu vou pôr no meu chip para poder fazer esse pagamento. Então não tem uma integração com um banco ou com, né, uma adquirente ou nenhum desse ecossistema.
Então, eu acredito muito. Isso é para acontecer amanhã, né? A partir do momento que você já tem a tecnologia pronta, você tem que pensar na plataforma, né? E na interface, como é que você vai fazer esse tipo de pagamento. Então, eu vejo um grande futuro para o meio de pagamento nesse sentido. Agora, existe um futuro gigante para o meio do entretenimento, da comunicação. Então, imagina, você vai num evento e por meio da interação entre NFC, ele consegue identificar quem você é, te dar alguma informação O que a específica. Disney hoje faz com as pulseirinhas, por exemplo. Exatamente. E aí, a diferença, né? Existe uma diferença muito grande entre o RFID, que é o RFD, Que é aberto. que é mais aberto, né, nesse sentido, e o NFC. A diferença é que o NFC é por aproximação. Mas os dois, eles fazem uma interface de comunicação entre um receptor e um emissor de uma forma wireless, né? Você não precisa estar num cabo ou plugado nesse sentido. O Bluetooth também faz isso. Então, existem essas tecnologias maravilhosas que vão fazer com que sejamos melhores, mais eficazes e mais livres de aparatos, gadgets, etc. Mais perguntas? Temos algumas curiosidades sobre o chip. Vamos lá. A Denise Gatas perguntou se é tipo um chip de cachorro e o Renan perguntou se doeu pra colocar o chip. Ai, que bonitinho. É tipo um chip de cachorro. Ele tem um uso veterinário, né? O NFC, quando você fala vou chipar o animal, é um chip NFC. Então eles sempre colocam num mesmo lugar, né? Quando o animal é chipado, para que você consiga ter as informações básicas. A diferença entre um animal e nós, no caso, é que a gente pode reprogramar todas as horas o sentido e o task que o NFC vai performar. No caso, um cachorro não. Hashtag polêmica. Então, no caso, um cachorro não. Se doeu, eu acho que a minha adrenalina tava tão alta, assim, que eu não senti dor nenhuma. Inicialmente assusta o tamanho da agulha, né? Uma agulha grossa, é como se fosse a de transfusão de sangue. Então, ela assusta um pouco. Mas é uma picadinha. Mas a sensação do fato de ser invasivo, isso não te incomodou? Não, eu acho maravilhoso. Eu não acho invasivo. Eu acho que eu tô me aprimorando. Eu acho que eu tô me conectando do futuro. Entende? É assim que eu vejo. Agora, tira uma dúvida, vou fazer um papel aqui mais do advogado do outro lado. Eu estava vendo algumas matérias da BBC sobre o uso do chip e muito se discute do uso de chip em empresas, né? Você tá ali, você usa o chip para passar o ponto e a empresa está te monitorando. Isso gerou uma discussão tipo como que uma empresa vai me controlar ou a possibilidade de você passar a ser controlada porque você tem o chip. Nesse sentido, o que você fala sobre isso? Sobre o controle que empresas, organizações e quem seja pode ter em cima de uma sociedade que está com chip e que está conectada. Tá. Aí eu pergunto assim, para entrar na sua empresa, você passa um cartãozinho num sensor e abre uma cancela? Ou usa biometria? É a mesma tecnologia, né? Então assim, é a mesma tecnologia. Então se esse é o seu receio, você já está sendo controlado, né? Nesse sentido. Então você bate ponto, né? Você vai lá, faz assim, basta lá, parou, volta, entrou na empresa, passei o crachá, saí, entrei no ônibus, passei o cartão, saí. Então isso já acontece, né? Já acontece. E não é que é uma coisa, não tem Wi-Fi, né? Não é que ele não tem GPS, ele não consegue traquear onde eu tô andando, ele não consegue fazer isso. Ele tem uma função específica que é entrar ou sair da empresa. Então não é que ele tá te controlando, ele tá vendo a hora que você entrou e a hora que você saiu, mas isso já é feito. Mas assim, em termos de expansão, você tem tecnologias, chips que vão permitir essa conectividade total, né? Tem, em termos de expansão, sim. Aí, por exemplo, seremos biohackeados, né? Possivelmente. Assim como, né? Possivelmente. Mas eu acho que cabe a nós também criar as interfaces com essa ciência, tendo em vista de que qualquer layer que você coloca de segurança, vai vir um layer e quebrar essa segurança. Aí você constrói um novo layer de segurança. Sim. Aí vai vir alguém e quebrar essa segurança. E tá nesse processo de evolução. Então, pensa assim,
você tinha uma casa aberta, né? Aí roubaram seu banco. Você foi lá e colocou uma cerca. Aí pularam a cerca. E aí você vai lá e constrói um muro. Aí pula um muro. Você vai lá e coloca, né, aquele... Como é que chama? Aquele arame, né? Farpado, já com energia. Já com energia, né? E aí a pessoa faz um furo por baixo e entra por baixo. Aí você fala, aí você blinda. Aí vem alguém e pum, detona a blindagem. Então, assim, esse ciclo que a gente caminha de segurança, sempre caminhamos também, né? Você cria uma tese, vem alguém e cria uma antítese. Aí chega numa síntese. Aí tem uma tese, aí tem uma antítese e chega numa síntese. Esse é o processo da vida, não é? Mais curiosidades? Temos. Hoje tá de comentários e curiosidades tem bastante. Não sei se vamos conseguir responder todos, mas vamos lá. Provavelmente não vamos conseguir responder todo mundo. Mas aí mandem as perguntas, a gente responde conforme a gente puder. Depois a gente pode responder nos comentários. Nos comentários, depois, quem a gente não responder aqui na live, a gente responde depois nos comentários. Eu vou falar sobre mais uma curiosidade sobre o chip, que é a seguinte. O Leandro Santana que perguntou. Existe um prazo, tipo atualização ou falha do chip? Se existe, não que eu conheça, não que eu saiba. De repente, pode ser que o seu corpo não aceite tão bem um implante, mas é removível, né? Não é que tá aqui pra sempre. Mas aí é um ponto ponto mais biológico do que... Por exemplo, você não tem um sistema para atualizar do chip, né? Ainda, o que eu tenho essa interface. Eu tenho como você atualizar atualiza. necessariamente. Então, assim, ele tem uma duração média de pelo menos 10 anos, essa é a tecnologia, tá? Pelo menos uns 10 anos, o NFC vai ser isso. Então tem como, assim como tem como eu escrever e programar diferentes tasks que eu quero que ele performe, então agora ele leva para o site da Jeep, amanhã se eu for num evento, ele leva para o Facebook, ou se eu for num outro lugar que eu queira divulgar algum Deep Connections, eu levo para o Vimeo, né? Então eu posso programar esses diferentes tasks no NFC. E é muito simples, viu? A interface é super demais, maravilhosa. Eu recomendo. Eu acho que enquanto nós não representarmos um número significativo no mercado e a gente reivindicar o uso dessa tecnologia, talvez as empresas não se preparem para nós, né? Para essa era cyborg. E a gente precisa disso. Então, eu recomendo que todo mundo coloque. Camila, você não fez nenhum contrato publicitário com uma empresa de chip, não? Não tô ganhando nenhum centavo aqui. Entusiasta mesmo. Entusiasmo, E diria isso para outras tecnologias, assim, mal posso esperar o momento que eu tiver uma lente de contato que, substitui meu óculos, que já existe, mas só substituir o óculos eu acho um pouco incômodo, o óculos tá aí, tá bem. Agora, quando ela conseguir gravar a informação, tirar foto, me conectar à realidade aumentada, né, fazer com que eu controle coisas por meio de piscares de olhos... Nossa, me mandem, eu vou usar essa tecnologia, serei pioneira, divulgarei também essa tecnologia. Samsung, acho que você tá aí. Pessoal, a nossa live de hoje foi um papo sobre futurologia, a gente foi para muitos campos. Mais né? filosófico. Filosofia. A gente agradece muito a interação de vocês. Eu tenho uma perguntinha pra gente fechar. Até porque essa live, inclusive, recomende para os seus amigos, para as suas redes, ela vai estar no YouTube, depois ela vai para o site do Bem Mensagem. E para a gente fechar a nossa conversa, é claro, quando a gente mostra isso, quando a gente fala sobre um chip implantado, esse assunto ele tem várias reações, né? Medo, dúvida e vários sentimentos em relação a ele. Agora, eu queria que você deixasse uma mensagem assim do tipo, tá bom, se a pessoa não acreditou no que você falou, se a pessoa ainda desconfia, onde ela pode ir pesquisar, usar referências para ela entender e absorver e criar uma opinião sobre esse assunto que a gente falou aqui, especificamente dos chips. Eu acho isso maravilhoso, né? Eu acho que a Jeep tem muito conteúdo nesse sentido, então tem o site e o Facebook da Jeep, que é dip.co. A gente tem grupos de discussões no Facebook também de futurologia e inovação. A gente tem um canal no Meetup, que é onde a gente divulga grandes eventos relacionados ao futuro, alguma dimensão ou outra. Mas eu te
diria, leia bastante a respeito, entenda que a tecnologia, ela não é sua inimiga, né? Nós criamos a tecnologia, nós podemos, né, ser mais capazes por meio da tecnologia. Não se esqueçam que quanto mais ética a gente tiver para discutir esse assunto, mais longe a gente vai chegar. A gente caminha para um futuro não de escassez, mas sim de abundância, e isso é muito importante quando a gente fala de futuro. É uma democratização da internet, esse é um processo que vem acontecendo, então sejam amigos da tecnologia, e vão para eventos, busquem informações, leiam Meio Mensagem, leiam Próxima, leiam todos esses canais que estão conectados de alguma forma nessa inter-relação entre pessoas, negócios e tecnologias, né? Então é isso, munam-se de conhecimento, de informação, empoderem-se em todos os sentidos possíveis. Ô Camila, qual que é o tema quando os cyber sapiens se encontram na mesa de um bar? Vocês ficam assim, um passando informação pro outro. Olha, eu se bem que não são muitos, mas... eu tive poucos momentos de interação. Teve um momento que eu e mais 2 cybers. Agora, nós somos muito humanos, né? Isso nunca vai se perder, né? A gente não vai perder nossa característica humana. Você imagina alguém chegando, oi, Isa, tudo bem? E não é isso, né? Olha, nós somos nós, a gente, né, se encosta, né? Não é que, por exemplo, a realidade virtual, né, o pensamento, a realidade virtual, não vamos mais ter contatos sociais. Óbvio que vamos. A gente vai continuar, né? Sendo que nem você, sendo né? sinestésico. Sendo sinestésico. A gente vai continuar tendo contato. Mas você pode levar conhecimento para uma criança que está na África, que não tem como ir para, sei lá, para Paris, e ela consegue ver a Torre Eiffel sentada na cadeira dela. Você está levando conhecimento para uma pessoa que não tem como ter esse conhecimento físico. Então, olha que lindo isso, né? Não vai substituir relações humanas, vai aprimorar, vai trazer oportunidades para quem não tem necessariamente a oportunidade de falar oi mãe, oi pai, oi, tudo bem, como é que você tá, Luiz, né? É isso. A gente vai ter... E as experiências físicas, por exemplo, são caras, né, hoje, tipo, você tem que voar para uma cidade. São caras e são para poucos. Para poucos, né? Justamente por isso. Então, é isso. Olha que legal. Mas vai substituir o momento que seu filho nasceu e você pegar o seu filho no colo? Não vai. Mas se você está trabalhando numa mina e tem uma empresa transmitindo um live do parto do seu filho e você está imerso dentro daquela realidade, uau! Né? Você deu uma chance para quem não tinha. Isso é lindo. Olha só, começamos falando sobre robôs e estamos aqui quase chorando. O que a gente fala agora? Siga o Meio Mensagem nas redes sociais, é Meio Mensagem, sem o E comercial, é o E normal mesmo. No Instagram, aqui no Facebook, no Twitter, enfim. Se inscreva no nosso canal no YouTube, tem esse conteúdo e outros conteúdos lá também. Que mais, Luiz? Acesse nosso site, se você quiser saber mais, a gente vai colocar conteúdos nos comentários. E esses temas todos que a gente discutiu aqui, a gente está acompanhando muito de perto, principalmente voltado para as marcas e para o mundo do consumo. A gente está fazendo uma cobertura constante desses assuntos, enfim. Isso. Posso dar um recado final? Pode. Precisamos de futurólogos nesse mundo. Então, vejam isso como uma oportunidade de carreira, está crescendo, a gente tem conquistado cada vez mais espaço no mercado, venham ajudar a gente a construir futuros melhores, é isso. É isso, Camila, muito obrigado. Obrigada, eu sou... Não posso falar que eu sou cyberjornalista ainda. Eu vou precisar ainda construir Mas você já pode ser chamado um jornalista futurólogo. Híbrido, assim. Um híbrido. Ótimo. É isso. Gente, muito obrigado. Camila, muito obrigado. Obrigada, gente. Valeu pela interação, pelos comentários e pelas perguntas. Tchau. Até sexta que vem.